Salve família brasileira! Como é que vocês estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pod Pai, o canal onde a gente vai procurar unir filme, cinema, filhos e, claro, negócios e carreira. E o filme dessa semana que foi escolhido é um filme que tem muito a ver com esse período atual que a gente está vivendo. Eu estou gravando este vídeo no meio da quarentena, né, imposta por culpa do coronavírus, que é o Wall-E. Então, o Wall-E foi uma animação da Disney Pixar, lançado no ano de 2008, e foi um sucesso tanto de pública quanto de crítica. Então, eis aí um filme que foi praticamente uma unanimidade. Ele é recorrentemente apontado como uma das 10 maiores animações, da história, e inclusive ganhou o Oscar de melhor animação na edição de 2009. Dizem as más línguas, eu não sei até que ponto que isso é verdade, mas a academia não aceitou a indicação para o filme ser como o melhor filme, né? Melhor filme não só de animação, mas de todas as categorias. Na história, até aquele momento, a única animação que foi indicada como o melhor filme para o Oscar foi A Bela e a Fera, lá em 92. Ou seja, de 92 até 2009, nenhuma animação foi indicada. E dizem as más línguas que a academia não aceitou a indicação da Disney para que o Wall-E fosse indicado. De qualquer maneira, ele é um filme que já nasceu clássico, já nasceu como uma obra-prima do cinema e é uma própria homenagem ao cinema. Então você vê aí uma homenagem aos antigos musicais da década de 30, de 40, aos filmes mudos, né? Porque o primeiro diálogo do filme que acontece entre robôs foi só no minuto 22 da película, e o primeiro diálogo humano mesmo, né, vozes humanas, só no minuto 39, ou seja, já tinha passado praticamente um terço do filme sem ter um diálogo humano. Enfim, é um filme muito bacana, muito interessante, mas por que eu escolhi ele para falar esta semana? A gente está vivendo um período de quarentena social, que está limitando muito os nossos contatos, os nossos relacionamentos de maneira presencial, né? E a tecnologia veio e está nos ajudando, até é uma ferramenta primordial para a gente tentar manter esses laços unidos, as pessoas estarem mais próximas, se comunicando diariamente por meio da tecnologia. Mas existem diversos estudos, e não é apenas um que fala, que a tecnologia acaba criando uma solidão, né? Então existe até o caso dos jovens japoneses. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver mais interesse buscar mais informações a respeito, que são jovens que estão trocando toda a interação social pela interação virtual. E como isso vem se agravando num país que é extremamente tecnológico, como é o Japão. Enfim, vamos direto ao filme. Como comentei, então a história começa aqui na Terra, no ano de 2105, e neste ano o CEO global da Bienal, né, que é a By and Large, que é a grande corporação, mega corporação que manda em tudo no universo Pixar, e fica como um easter egg para vocês aí, vocês vão ver esse logo em vários filmes da Pixar. Mas enfim, o CEO entende que a Terra é um lugar que se tornou inabitável pela quantidade de lixos que a gente produziu, e propõe um cruzeiro global, né, para todas as pessoas do planeta, um cruzeiro interplanetário. E esse cruzeiro vai durar 5 anos, e ao longo desses 5 anos, uma série de robôs e de máquinas compactariam o lixo e dariam uma destinação a ele, de modo a tentar reverter todos os malefícios que os humanos fizeram do ponto de vista ecológico. Uma vírgula interessante aqui na nossa análise. O Wall-E foi base de estudos de diversas linhas de pensamento. Então você consegue encontrar na internet análises do filme do ponto de vista filosófico, tecnológico, é óbvio, do ponto de vista de sustentabilidade, então a gente entender como o nosso consumismo, como ele acaba deteriorando o planeta, né, essa sociedade do consumo e do descarte. Inclusive, tem estudos que eu encontrei, também vou deixar a descrição aqui embaixo, de análises sob o ponto de vista religioso. Então, fazendo uma analogia de Wall-E como Adão, né, no caso que seria o primeiro homem, segundo o criacionismo, no filme seria o último homem, e o encontro dele com a Eva, que era a robô que depois surge ao longo da história e que inclusive chama Eva, tá? Então é muito interessante. Mas eu quero trazer o ponto de vista do ponto de relacionamento social.
relacionamento entre humanos. Obviamente humanos com máquinas também, mas principalmente entre humanos. Enfim, o Wall-E é o último da sua espécie, o único robô que continua na Terra fazendo esse trabalho de compactação de lixo, enquanto os humanos já estão no espaço, isso há 700 anos. Nós vamos ver ao longo do filme que se passaram 700 anos desse cruzeiro. Mas o Wall-E, ele acabou desenvolvendo, por meio da sua inteligência artificial, né, da sua machine learning, que ele acaba criando um certo sentimento, um sentimento de nostalgia. Você encontra traços de amor por ele, né, de paixão, de sentimentalismo mesmo, e ele começa a coletar diversas questões que relembravam a humanidade. Então, o container onde ele fica acaba se transformando numa grande cápsula do tempo, né, onde ele guarda desde isqueiros até filmes do cinema. E é muito interessante porque hoje um dos grandes desafios da ciência atual, moderna, é se os robôs, se as máquinas vão conseguir identificar emoções e replicar emoções, né, emular as emoções dos humanos. E no filme o Wall-E consegue isso. Inclusive, o personagem em si, ele lembra muito aqueles filmes da década de 70 e 80 do Didi Mocó, porque ele faz o anti-herói, ou o herói, que é o herói trapalhão. Então ele é todo desastrado, ele não tem atributos físicos tão belos, não é do mais moderno, não é do mais forte. E para quem cresceu assistindo Os Trapalhões e a Mina do Rei Salomão, e Os Trapalhões e a Princesa Xuxa, e vai entrar no trava-língua de novo. Com certeza vem uma pontada de nostalgia. Mas enfim, recorrentemente vem uma missão à Terra fazer o reconhecimento de vida, né, de qualquer atividade de fotossíntese que daria o sinal de que a Terra pode ser reabitada. E a sonda chamada Eva volta em determinado momento, encontra uma planta que vai dar... Essa planta é interessante porque ela vai dar início a toda a teoria da Pixar. Então quem gosta de teorias, só pesquisar a teoria Pixar é melhor. Pesquisa não. Eu vou deixar também mais um link para vocês pesquisarem aqui no vídeo. E, enfim, todas as aventuras do Wall-E e da Eva acabam acontecendo no espaço, já dentro da aeronave. Mas qual é o ponto que eu queria trazer para vocês aqui? Depois de toda essa introdução que vocês vão conseguir assistir com seus filhos, a criançada adora o Wall-E, adora. Eu posso dizer com toda certeza que é um dos personagens mais carismáticos do portfólio da Disney. Mas o ponto que eu queria trazer aqui é das relações sociais. A primeira cena que mostra seres humanos dentro da nave, os humanos estão conversando em cadeiras que flutuam, né, como se fosse em cima de esteiras iluminadas, luminescentes, e eles estão conversando por meio de uma tela. Um falando com o do lado. Então eles estão conversando um com o outro, mas eles não se olham, não existe interação social entre eles. Eles se falam por uma tela. E a gente percebe que isso é um mal que já está nos acometendo. Não é um cenário futuro, distópico, não, é um cenário atual. Muitas vezes, inclusive dentro de casa, pais e filhos já não tem mais aquela interação pessoal de sentarem todos à mesa para comer, de assistirem um filme juntos. Eu escuto muito do meu pai, escutava muito dos meus avós falando que antigamente se sentava em volta do rádio para escutar as notícias, do Repórter Esso e tudo mais. E isso acaba que se perdendo, porque você tem todo um mundo de informações, todo um acesso de informações na palma da mão. Então, é notório, isso eu falo com uma certa culpa, porque acontece dentro de casa também. As crianças estão com o celular na mão, com seus joguinhos, eu estou assistindo alguma coisa na televisão, a minha esposa no tablet, no computador, e são 4 pessoas, sendo que 2 crianças, né, de 5 e 3 anos. São 4 telas distintas, muitas vezes 5, porque a televisão está ligada e ninguém está prestando atenção. E a gente não se comunica, falta comunicação. A gente não consegue conversar, desenvolver um bate-papo, um diálogo. Seja para perguntar como foi o dia no trabalho da minha esposa, no meu trabalho, na escola das crianças. E isso é triste. Isso é sinal dessa dependência que nós criamos com os celulares, com os tablets, com os smartphones. Inclusive existe uma linha de estudo chamada... que identificaram isso como zumbis de smartphones. Lá na Coreia do Sul eles criaram uma faixa exclusiva, olha só, faixa exclusiva para as pessoas que andam mexendo no celular, elas possam não atrapalhar os demais pedestres. E o filme mostra muito essa transformação de como o Wall-E, essa figura totalmente
apartada, totalmente estranha naquele meio, acaba transformando o mundo ao seu redor. Então é muito interessante, muito chocante quando as pessoas acabam se falando pela primeira vez, independente de tela. Chega a ser chocante, mas obviamente, lembramos que é um filme infantil, lembramos que a mensagem, o público central da Disney são as crianças. Essas mensagens são muito, elas têm nuances muito singelas, mas é uma crítica muito grande, muito forte ao nosso estilo de vida atual. Então eles criticam o excesso de consumismo que a gente está exposto o tempo inteiro. Então quando você vê o Wall-E, é um filme que tem uma poluição visual enorme dentro da nave, né? Dentro da Axiom, ou Axioma em português, e como as pessoas não têm essa interação pessoal. Existe uma padronização enorme entre as pessoas, então todas elas vestem o mesmo macacão vermelho, que em determinado momento se torna um macacão azul. Todas elas estão consumindo as coisas ao mesmo tempo, e isso é puramente reflexo da nossa sociedade. Até tem um ponto interessante, quando a gente fala das relações sociais, que dói muito em quem é pai, e realmente essa cena me marcou demais. Mais ou menos na metade do filme, aparece uma escolinha para recém-nascidos, como se fosse um berçário. E esse berçário ele é monitorado por robôs, né? Então é uma robô que está ensinando as crianças naquele momento, e ela está ensinando que a letra B de by and large é do nosso grande, como se fosse o grande Deus, né? Ou a figura central deles. Então a gente está criando nós delegamos no filme, nós delegamos a criação dos nossos filhos a um robô que já está ensinando o consumismo para eles desde a primeira infância. E aí fica mais um recado. A gente precisa ficar muito de olho no que elas estão consumindo nas redes sociais. Seja YouTube, as crianças um pouco mais velhas que têm acesso a Instagram, que têm acesso a Facebook, que não é o caso ainda aqui de casa. Mas elas estão sendo expostas a um consumismo exacerbado, né? E a gente está falando de crianças de 5, 6, 8, 10 anos, mas como serão essas crianças quando elas tiverem condições e poder aquisitivo de realmente consumir? Hoje, nesse momento de quarentena, a gente está revendo muitos valores e muitos comportamentos da sociedade, tentando melhorar. E eu acho que fica uma lição de casa para a gente prestar atenção nisso. Enfim, o filme se desenrola, eu não vou dar spoilers para vocês aqui, porque o meu convite é que vocês assistam esse filme com a criançada. Existem diversas referências ao cinema, então existe uma homenagem ao 2001, Uma Odisseia no Espaço. Uma não, mais de uma, preste atenção. E obviamente que a mensagem que o filme traz é que é possível salvar a Terra. É possível salvar a Terra unindo esforços humanos, unindo inteligência humana e também, obviamente, com toda a tecnologia disponível. No final das contas, é um dos filmes mais otimistas, é uma das mensagens mais otimistas, mais pra cima que a Disney já passou nos seus filmes. Eu, novamente, sou fã de Wall-E. Mas esse ponto da interação social, ela é chocante. Ela é chocante porque não é no futuro de 2105 ou 2110 que a gente vai identificar isso, ou que a gente vai esperar isso acontecer. Se a gente olhar para dentro de casa, se a gente olhar como a gente conversa com os nossos filhos, como a gente passa tempo com os nossos filhos, e lembrando que é este o intuito central desses vídeos, deste canal Pod Pai, você passar mais tempo e melhor tempo com os seus filhos, assistindo a filmes, assistindo a desenhos animados e aprender alguma coisa aí do ponto de vista adulto. Mas o Wall-E, ele nos faz refletir muito desse ponto de vista. Qual é a sociedade que nós estamos construindo e que nós vamos entregar para os nossos filhos, como nós estamos formando os nossos filhos e principalmente como está a nossa relação social hoje com as pessoas ao nosso redor. Para finalizar, eu gostaria que vocês pesquisassem alguns termos, como zumbis de smartphone, sobre os jovens lá do Japão, que isso acaba inclusive afetando a saúde mental desses jovens. Muitos jovens apresentam tendência à depressão, tendência ao suicídio, tendência a problemas alimentares, seja bulimia, anexoria, tudo isso, muito disso causado pelas próprias redes sociais, né? Então eles passam muito mais tempo vendo a vida dos outros, como a vida dos outros é maravilhosa, como a grama do vizinho é mais verde,
como todos são felizes e ele não, e muitas vezes ele acaba disfarçando a sua realidade para que ele também possa postar nas redes sociais, mas na vida real, não existe esse mar cor-de-rosa, né, como eles pintam. Então, fica esse recado, assistam o Wall-E, chama a criançada, prepara pipoca, prepara muita pipoca, realmente, porque a criançada adora esse filme. E eu tenho certeza que quando vocês verem essas cenas que eu comentei aqui, vocês terão um clique. Falar, poxa vida, o Felipe falou a respeito disso no vídeo do PodPai e a gente precisa prestar atenção. Como está a nossa relação social hoje, numa época que a tecnologia nos cerca de todas as maneiras, de todas as intensidades, a todo momento. Então muitas vezes a gente acorda e sem dar bom dia para a pessoa que dormiu ao seu lado, nós já estamos nas redes sociais pelo celular. Tá bom? Fica essa dica. Então lembre-se, se vocês gostaram deste vídeo, ajude-nos com a divulgação, ajude-nos a fazer esse canal crescer e atingir mais pessoas, mais pais, mais tios, padrinhos, enfim, todas as pessoas que têm um relacionamento com crianças e que ainda não enxergam os filmes infantis com esse olhar que a gente está tentando provocar por aqui, tá bom? Então aqueles 5 recados tradicionais de sempre. Gostou do filme? Curta, compartilhe, comente aqui embaixo. Os seus comentários são muito importantes pra gente, então sugiram novos filmes, novos desenhos, ative o sininho e, óbvio, nos deem feedback. Então todo feedback é muito válido nesse momento que nós estamos construindo o canal PodPai, tá bom? Espero vê-los no próximo vídeo e até a próxima. Um abraço!